O nascimento da República Brasileira. Nas últimas décadas do século XIX, vários setores da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia. Surgiam novos grupos republicanos difundindo suas ideias políticas. Sem o apoio necessário para se manter no poder, a monarquia ficou enfraquecida e abriu-se o caminho para a proclamação da República. Governo provisório. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi extinta no Brasil e formou-se um governo provisório republicano, de 1889 a 1891. Esse governo era chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, de 1827 a 1892. O novo governo, organizado por militares, cafeicultores e profissionais liberais, elaborou um manifesto anunciando seus principais objetivos para o país. Entre eles destacavam-se a defesa da ordem pública, a garantia da segurança e o direito dos proprietários, além do pagamento das dívidas externas contraídas pelo governo anterior. Nesse momento, o principal interesse era mudar a forma de governo sem promover mudanças profundas na sociedade. A maioria dos negros, pobres, mulheres e indígenas permaneceu excluída do poder político. Projetos políticos em disputa. A instauração do governo republicano envolveu disputas entre alguns segmentos sociais. Na época, não havia um consenso, mesmo entre as elites, sobre qual modelo de república seria adotado no Brasil. Além disso, existiam grupos favoráveis, inclusive, à continuação da monarquia. Vejamos alguns dos modelos republicanos em debate à época. Liberal, para muitos políticos de províncias como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a república deveria ser liberal e federativa, descentralizando o poder político-administrativo no Brasil. Esses políticos esperavam chegar ao poder garantindo a autonomia dos estados, novo nome dado às províncias do tempo do Império. Positivista, um grupo numeroso de militares temia que a autonomia dos estados levasse à fragmentação do território brasileiro. Por isso, defendiam a implantação de um poder federal forte e centralizado. Influenciados por uma corrente filosófica chamada positivismo, esses militares consideravam-se o grupo mais preparado para assumir o poder. Jacobino. Para alguns militares de baixa patente, funcionários públicos de médio escalão, pequenos comerciantes e profissionais liberais, a República deveria garantir a liberdade de expressão e de associação. Também deveria ampliar a participação popular nas decisões políticas. As pessoas que faziam parte dessa corrente foram chamadas, pelos adversários, de jacobinos, numa referência à vertente radical popular da Revolução Francesa. Durante o governo provisório, várias providências foram tomadas no Brasil. Entre elas, destacaram-se: instituição do federalismo, as antigas províncias foram transformadas em estados da federação. Isso dava aos estados maior autonomia em relação ao governo central. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se sede do governo federal, ou seja, a capital da República. Foi extinto o regime do padroado, por meio do qual o Estado controlava e sustentava a Igreja Católica. O catolicismo deixou de ser a religião oficial do Brasil. Como consequência, foram criados os registros civis de nascimento, casamento e óbito. Até então só havia a certidão de batismo, e a maioria das pessoas se casava na Igreja Católica. Foram elaborados, por exemplo, uma nova bandeira e um novo hino nacional para substituir os símbolos da monarquia. O Decreto da Grande Naturalização, de 1890, estabeleceu que os estrangeiros residentes no Brasil se tornariam cidadãos brasileiros. Quem quisesse manter a antiga cidadania deveria comunicar sua vontade ao governo. Um dos objetivos da Grande Naturalização foi amenizar o sentimento contrário aos portugueses. Convocação de uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia seria encarregada de elaborar a primeira Constituição da República. Em 1890, ainda no governo provisório, o ministro da Fazenda Rui Barbosa, de 1849 a 1923, implantou uma reforma financeira com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, sobretudo da indústria. Para isso, o governo permitiu que alguns bancos emitissem dinheiro, papel moeda. Essa mudança, contudo, provocou uma das maiores crises econômicas da República,
ligada a três fatores. Inflação. Os bancos emitiram mais dinheiro do que era necessário, gerando uma inflação que aumentou o preço dos produtos. Surgimento de empresas fantasma. O grande volume de dinheiro e a falta de controle do governo possibilitou a formação de empresas fantasma, criadas apenas para obter crédito fácil nos bancos. Nesses casos, o aumento da emissão de dinheiro não se transformava em um aumento da produção. Especulação financeira. Os donos das empresas conseguiam dinheiro vendendo ações. Pessoas compravam ações a preços baixos e esperavam a valorização para vendê-las por um preço maior. Assim, obtinham lucro fácil sem produzir nada. A crise econômica resultante da reforma de Rui Barbosa ficou conhecida como encilhamento. O termo encilhar significa arrear o cavalo, preparando-o para uma corrida. A reforma produziu um movimento tão grande na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que, dizia-se, era semelhante ao de um hipódromo em dia de corrida e que os investidores se comportavam como apostadores tentando a sorte no jogo. Muitos cafeicultores protestaram contra essa política econômica, pois não tinham interesse em medidas que dessem mais incentivo à indústria do que ao café. A reforma financeira de Rui Barbosa foi criticada por muita gente, incluindo colegas no ministério. Pressionado, o ministro demitiu-se do cargo em 1891.